Você é paralisada pelas críticas? Nós não conseguiremos agradar a todos. As críticas sempre existirão. Algumas vezes elas virão com razão, outras vezes elas virão sem razão, mas elas sempre virão. Você não conseguirá agradar a todos. Você é paralisada pelas críticas? Durante muito tempo eu temia e muitas vezes quis fazer determinadas coisas para agradar. Claro que nós precisamos gerar gentileza, nós precisamos ser dóceis, amáveis, tolerantes. Mas há um problema sério quando a gente não sabe dizer não, porque a gente tem medo de que as pessoas se decepcionem com a gente. E tem gente que não consegue, por exemplo, atuar ministerialmente porque um dia foi criticado, porque um dia foi criticada por algum líder, por alguma líder, porque uma palavra dura foi dita e ali a pessoa travou. Como está a sua alma? Vamos analisar aqui o que está em Mateus 11, versículos 18 e 19. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que João Batista e o próprio Cristo, que sofreram críticas, fazendo a coisa certa, foram criticados. E eu fico imaginando se Jesus tivesse deixado de fazer determinados milagres, porque estava atribuindo a obra que ele realizava a demônios, muita coisa teria deixado de ser realizada. E o texto, antes dos versículos que eu mencionei, para ter uma ideia aí do histórico de João Batista, olha o que é dito a respeito dele no versículo 11. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Que biografia, né? Depois o texto diz, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Eu entendo que essa força tem a ver com ousadia, com não temer, com ir além, ir avante, confiando no poder do Senhor. E o texto continua, mas aqui eu quero mencionar as críticas que foram tecidas ao próprio João e ao próprio Jesus. Disseram a respeito dele os homens, os hipócritas, os fariseus, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A obra que João Batista fazia foi atribuída também a demônio. Aquilo que Jesus realizava, o fato dele se importar com aqueles que não tinham prestígio na sociedade, com aqueles que estavam enfermos, caídos, não importando o dia da semana, o lugar, ele não hesitava. Foi criticado por curar no sábado. Imaginem só se Jesus tivesse paralisado a sua obra pelas críticas que recebeu. Você precisa pensar se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você está desenvolvendo está alinhado com o propósito do céu. Se está dentro do plano de Deus para a sua vida, para aquilo que você desenvolve. Se é assim, você não tem que temer as críticas. Eu falava essa semana com alguém que disse assim, eu tenho muito receio de críticas. A crítica me paralisa. Isso não pode acontecer.
Você precisa ser renovado, renovada todos os dias pelo amor do Pai, para você entender quem você é e não temer aquilo que dizem a seu respeito. Há muita gente que se abate com as críticas. Olha em Mateus 9, versículo de 1 a 6. Mateus 9, versículo de 1 a 6. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem, disseram em si mesmos, só lá no pensamento, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Se Jesus tivesse ficado com receio, porque disseram assim, pensaram, né? Quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, conhecendo a intenção, a maldade do coração deles, falou: por que vocês estão pensando isso? Talvez Jesus pudesse dizer assim: deixa eu sair daqui, porque eles já estão pensando alguma coisa de mim, fugindo pela tangente. Talvez muita gente esteja agindo assim. Não é melhor eu nem passar perto daquela pessoa, porque ela costuma olhar para mim atravessado. De repente aquela pessoa tem um olhar atravessado, mas você é tão preocupada com aquilo que dizem a seu respeito que você foge. Foge dos relacionamentos, foge da conversa, foge de estar à frente, foge de se posicionar. Se você entende que está agindo dentro do propósito de Deus, se você entende que aquilo que você está realizando não fere princípios da palavra, não tem por que recuar, não tem por que ficar pensando: será que essa minha fala está agradando a fulano e a fulana? O que será que fulano e fulana estão dizendo a meu respeito? Essas são impressões de quem ainda não se resolveu em Deus, de quem precisa da aprovação dos outros, de quem tem medo, e provavelmente quem tem esse medo em algum momento da vida foi castrado no falar, foi castrada quando realizou alguma coisa, quando fez uma decoração em algum lugar, foi criticado. A gente precisa ser blindada com relação às críticas. Principalmente se você sabe que o que você está fazendo é certo, vai aparecer gente que vai dizer assim: fulana quer ser, fulano quer ser o tal, quer ser a tal, quer ser a dona, quer ser. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de você. Quando vier dentro de você a sensação de que você foi quem fez, de que a força é sua, de que o controle é seu, aí você sacrifica aquilo que vem ao pensamento. Essa coisa que vem dentro de você, que sobe inesperadamente, mas você sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus vai dizer: Senhor, recebe isso, eu não quero a glória. Talvez alguém dedicou a glória a mim, mas eu quero entregá-la a ti. E aí eu preciso seguir. Isso precisa estar resolvido dentro de você. Quando está resolvido dentro de você, você segue e você não vai se importar com as críticas nem com as reações das pessoas. Se Jesus fosse deixar de fazer a obra que o Pai o enviou para fazer, por conta de críticas,
quantas maravilhas teriam sido deixadas de realizar. Sabe, a crítica vai acontecer. Alguém já disse que existem críticas construtivas e críticas destrutivas. Eu penso que a crítica sempre constrói. Eu sei que às vezes existem tons de voz. E o tom de voz faz muita diferença, né? Não é o que é dito, mas como é dito. Às vezes o que lhe fere nem foi a palavra, mas a tonalidade daquilo que foi proferido. E aí você tem que dizer assim, Senhor, tira isso de mim. Senhor, não me deixa ficar constrangida, não me deixa ficar constrangido. Senhor, me ajuda a prosseguir. E aí tem gente que nunca mais vai atuar em cargo nenhum na vida da igreja, porque em algum momento ele foi ferido, porque em algum momento aquilo que ele desempenhou foi criticado, foi menosprezado, não foi elogiado. Queira receber o elogio do Pai. É bom o reconhecimento dos homens, mas não é ele que vai dizer se o que você fez foi aprovado ou não. Quem precisa aprovar aquilo que fazemos é o Senhor. Então entregue para ele e diga, Senhor, não deixa criar em mim raiz de amargura, porque alguém disse que eu poderia fazer melhor assim ou assado. Talvez, Senhor, eu precise mesmo. Talvez eu precise me dedicar mais, talvez eu precise estudar mais. Talvez eu precise ensaiar mais, talvez eu tenha que lembrar mais da letra, não é? E talvez eu fiquei me titubeando ali porque não estava segura. Eu preciso desenvolver algo com mais excelência? Sim, a gente sempre pode melhorar. Mas tem gente que recebe a crítica, né? E eu lembro de uma vez que alguém disse assim, olha, você está dedicando muito tempo às coisas da igreja, você agora é vó, eu já tenho uma neta de 5 anos, mas não foi recente agora, foi no início, bem no início do nascimento dela. Você já é vó, você tem muitas, e assim, e naquele dia eu ia dar uma palavra para as mulheres. E aquilo foi como um balde de água fria. Foi mais ou menos dizendo assim, você quer se envolver com coisas demais? E eu falei assim, meu Deus, será que essa palavra é do diabo para me amedrontar agora? Justo, faltavam alguns minutos para eu trazer uma palavra para as mulheres de encorajamento. E aí eu fiquei triste na hora. Eu falei, Senhor, o que é isso? E eu fui orar, pedir para o Senhor tirar aquilo de dentro de mim, que aquilo não estava fazendo bem. E eu falei, Senhor, se aquilo for uma coisa para me afetar, não deixa que isso me afete, não deixa eu ficar triste com a irmã. E amados, isso é um trabalho que nós somos carne, nós somos espírito, nós temos alma. A alma se abate nos relacionamentos. O nosso espírito é que se fortalece em Deus ou fica abatido quando eu não o busco como deveria buscar. Mas a nossa alma fica seca, principalmente quando os relacionamentos não vão bem e quando eu não estou bem conectada. O meu espírito não está bem conectado com o Espírito de Deus. E a gente precisa levar isso para Ele. A gente não precisa sair dizendo, ó, irmã fulana disse isso, isso e isso para mim. Eu lembro até que eu compartilhei com alguém. Mas depois, sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração? Você precisa mesmo organizar a sua agenda. Você precisa ver. Você precisa organizar o seu tempo. Você precisa aprender a dizer não de vez em quando. E eu me lembro que sempre foi muito difícil dizer não, porque eu não queria desagradar as pessoas. Quando você se dói pelas críticas, está muito próximo daquela dor que vem pelo medo de desagradar alguém. E aí você vai sempre dizendo sim. E vai abarrotando a sua agenda. E não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para a família, não tem tempo
nem para descansar. Você é daquelas que se dói quando descansa? Nós vamos falar um dia sobre isso, especificamente sobre isso. Que não pode ficar 10 minutos ali na cama sem fazer nada num horário do seu dia, porque se sente culpada, tem que rever a agenda, viu? E aí, o Senhor foi trabalhando em mim, para não guardar mágoa da irmã, para processar aquilo dentro de mim e ver até que ponto aquilo tinha coisas, sim, de verdade, que eu precisava repensar. Você percebe que a primeira intenção da gente quando recebe uma crítica, quando recebe uma exortação, um conselho, é querer destruir a pessoa dentro da gente. A gente quer logo pensar que aquela pessoa disse aquilo que foi uma obra de Satanás. Foi a primeira coisa que veio à minha mente. Senhor, será que essa irmã disse isso? Foi justamente uma cilada de Satanás, porque eu ia trazer uma palavra para as mulheres agora. Foi para me abater. E eu disse, Senhor, está repreendido isso em nome de Jesus. Eu não quero guardar isso no meu coração, na minha mente. Isso não faz bem. E o Senhor foi tirando aquilo. E quando eu comecei a ministrar a palavra, aquilo já não estava mais fazendo diferença dentro de mim. Mas depois o Espírito Santo fez com que eu refletisse sobre até que ponto aquela palavra tinha algo de verdade e que eu precisava mudar naquilo. A gente é muito tendente a não separar a palavra que foi dita da pessoa que disse a palavra. Eu sei que tem gente que não tem muito tato para dizer certas coisas, mas vá tendo um coração perdoador, dizendo, Senhor, talvez aquela irmã disse aquilo não foi para me detonar. Senhor, talvez aquela irmã disse aquilo não foi para me destruir. Mas o meu coração quis entender daquela forma e quis se fechar para aquela irmã. E aí, às vezes, a gente deixa de atuar em determinadas áreas, profissional, ministerial, eclesiástica. Deixa de fazer coisas na família, porque um dia, por exemplo, o bife não deu certo. E aí alguém da família falou que o bife não deu certo, e aí pronto, agora eu vou me fechar. Não vou mais fazer nada. Mas o bife da outra vez pode ser melhor. Nem sempre a gente acerta. E a gente tem que tirar isso de letra, gente. A gente não é perfeito. Ainda. Nós estamos na caminhada. E aquilo que as pessoas nos dizem precisa ser trabalhado aqui dentro de nós. Porque senão a gente vai tendo uma raizinha de amargura aqui, outra raiz de amargura ali, e daqui a pouco a gente está um poço de amargura. E ninguém aguenta alguém cheio de amargura. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Lembrar como Jesus foi criticado. João Batista, a obra dele também foi atribuída a demônios. Hoje nós lemos o capítulo 11, versículo 18 e 19 de Mateus. E lemos um outro texto de Mateus em que os fariseus estavam criticando porque Jesus estava perdoando pecados. E Jesus disse assim, o que é mais difícil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta, pega a tua maca e anda? E Jesus então depois completou a obra. Mas ele podia ter dito assim, porque ele conhece o pensamento, e eles estão pensando mal de mim, então deixa eu sair daqui, vou realizar milagre em outro lugar. Aquele paralítico teria deixado de ser curado se Jesus estivesse preocupado com aquilo que estavam dizendo a respeito dele. Você sabe que aquilo que você está fazendo não fere princípios bíblicos. Você sabe que aquilo que você está fazendo é para ser feito. Você vai receber crítica aqui e acolá. Você vai receber, às vezes, uma palavra de exortação. Não entenda aquilo como um mal contra você, como um balde de água fria contra você. Às vezes a gente precisa ouvir coisas que a gente não queria ouvir. Sabe? Às vezes a gente pensa que o amigo é só aquele que vai, tá certo, sim, tá certo, passa a mão na cabeça. O amigo é aquele também que confronta. Eu vi uma palavra esses dias, não sei quem foi,
que disse que há uma diferença entre o confronto e não sei se a exposição. Às vezes tem pessoas, se eu quero confrontar alguém, eu não preciso fazer aquilo para envergonhá-la. Mas eu preciso levá-la a refletir sobre uma postura. E quando aquela irmã falou aquilo, eu pensei assim, será que isso é uma coisa de Satanás para me paralisar? E eu quis me fechar e eu ia logo dar, acho que não ia ter nem meia hora para a ministração da palavra. E aquilo ficou remoendo dentro de mim e eu precisei levar aquilo ao Senhor, para que aquilo não me abatesse. E depois fazer uma reflexão sobre, será que eu estava dedicando muito tempo, que eu não estava realmente sabendo dizer não? Que eu estava dedicando muito tempo às coisas da igreja e agora eu tinha várias atribuições, eu era avó, eu era esposa, eu era mãe. E eu precisava me organizar. Mas a princípio eu achei ruim ouvir aquilo. Porque você não gosta de ser confrontado. Isso é do nosso lado humano. A gente não gosta de ser confrontado. E aí, outra situação que já aconteceu foi alguém dizer assim, Ísia, continue ministrando, o Senhor usa sua vida através da ministração. E depois eu ouvi já um outro comentário dizendo assim, acho que as ministrações estão longas demais. E assim, e aí você não sabe o que fazer. Só que aí você tem que pesar e você quer agradar quem? Você quer agradar homens? Uma hora você vai agradar um e vai desagradar outro. Isso tem que estar muito bem resolvido dentro da gente. E aí o equilíbrio é fundamental. Senhor, até que ponto eu preciso frear? Até que ponto eu posso ir? Eu devo ir. E eu devo entender pelo Espírito Santo do Senhor qual é a medida certa. E eu só vou entender essa medida e eu só não vou ficar magoado com o irmão, com a irmã, se eu entrego aquilo para o Senhor. A crítica não pode me paralisar. A crítica não pode gerar raiz de amargura. Eu preciso entender que a crítica vai me proporcionar algum progresso na jornada. A gente não vai ter só a aprovação, a gente não vai ser só aprovado pelas pessoas. Há um problema muito sério quando a gente só vive para agradar. E a gente se avoluma de tarefas e às vezes não consegue realizar com excelência, porque não sabe dizer não. Porque tem medo de ser criticado pelo não que deu, pelo não que entregou. Eu vi também essa semana alguém dizer que nos 10 mandamentos tem mais nãos, tem muitos nãos. Não sei se são 7 ou se são 8, depois eu vou até olhar. E a gente quer viver dizendo sim. Se a gente quer dizendo sim para tudo, para todas as pessoas, aí sim, uma hora eu vou desagradar o meu Deus. Eu vou desalinhar do propósito. Para que eu existo? Mas eu estou querendo agradar A, B, amigo C, amiga D e o meu Senhor. Onde é que fica? Então assim, o medo das críticas, o medo do que pensam a meu respeito pode me paralisar ou me tirar do foco do propósito. Há um propósito a ser cumprido, há um propósito a ser realizado, mas às vezes eu não estou ligada no propósito e sim no que dizem a respeito de mim. E aí eu deixo de realizar aquilo para o qual eu fui chamada. E aí eu entro em pecado, porque aí eu me desalinho espiritualmente. E aí, de quem eu deveria receber a aprovação, que é o meu Senhor, eu estou falhando com Ele. Então a gente precisa parar para refletir até que ponto eu sou movida pelo que os outros falam a respeito de mim. Até que ponto eu me fecho quando as críticas vêm. Até que ponto eu fujo, porque eu sei que alguém vai me confrontar.
Até que ponto eu fujo porque alguém que disse alguma coisa a respeito de mim algum dia está bem ali diante de mim. E como que eu vou ter coragem para falar? Ei, a sua coragem vem do Senhor. É Ele quem te capacita, é Ele quem te aperfeiçoa. Pegue as críticas, analise, veja até que ponto há algo a ser mudado e siga. Não se atormente pelas críticas. Elas têm algo a me ensinar. Elas têm algo a te ensinar. Elas me fazem repensar a caminhada. Elas me fazem ver até que ponto eu estou fora do prumo. E de que forma eu preciso voltar. Quando eu estou muito preocupada com o que as pessoas dizem, com a aprovação delas, talvez na caminhada eu perca a oportunidade de ter a aprovação do meu Deus. E é essa aprovação que precisa fazer toda a diferença. Que o Senhor nos ensine, que não nos paralisemos por aquilo que dizem sobre nós, que dizem para nós, às vezes pode machucar na hora, mas você entrega para o Senhor, respira e diz: Senhor, tira toda a amargura, tira todo o temor, tira a vaidade, porque a vaidade nos faz ficar preocupados com o que os outros dizem, com a nossa reputação, com o que vão falar. E eu esqueço de quem, em primeiro lugar, eu preciso agradar, é o Senhor da nossa vida. Que Ele nos aperfeiçoe, que Ele nos molde na caminhada e que a gente esteja disponível para ser sensível à voz do Espírito Santo a respeito de que áreas na nossa vida precisam ser trabalhadas. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti, dando permissão para o Senhor trabalhar. Não nos deixa, Senhor, ficar indiferentes com relação às pessoas, porque um dia elas disseram algo que nos magoou, porque um dia elas falaram algo a nosso respeito. Não deixa, Senhor, que raiz de amargura fique fazendo ninho em nosso coração. Nos faz livres, leves, limpos de coração, desejosos de fazer a Tua vontade, de sermos aperfeiçoados em Ti, de viver em excelência para agradar o Teu coração. Quando errarmos, Senhor, saibamos reconhecer, pedir perdão e continuar, sabendo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu vou continuar orando por você, por sua casa, pelos planos do Senhor, para que você não se intimide, seja ousada espiritualmente. João Batista era ousado, ele não se intimidava com aquilo que ele dizia, ele não estava preocupado nem com o que ele vestia, ou como ele era criticado, né? Comendo mel silvestre, gafanhoto, era um estilo totalmente diferente. Você precisa ter o seu estilo, eu tenho o meu estilo. A moda não precisa comandar, não é? O meu estilo de ser. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, não é? Eu posso, não é? Tem gente que tem prazer, tem alegria em acompanhar a moda, mas isso não pode te dominar, né? E outro dia eu ouvi uma pergunta para uma pessoa que assim é muito influente na internet, uma mulher de Deus. E ela disse assim, a pergunta era, eu posso fazer, era assim, eu posso colocar silicone? Aí ela disse assim, o tema é até outro, mas eu lembrei agora, eu vou dizer. Porque tem a ver, não é, com o que os outros veem. Disse assim, se isso aí for para seu marido ver, se não for para você levantar o decote e andar se expondo por aí, tudo bem. Mas se for nesse naipe, minha irmã, fuja disso que é laço. E é isso, minha irmã. A gente tem que fugir daquilo que é laço. Daquilo que traz soberba para dentro de nós, porque aí isso nos afasta da intimidade com o Espírito. Mas aquilo que nos aproxima dele, é isso que a gente tem que cultivar. É isso que a gente tem que
é favorecer dentro de nós. E aí isso só acontece na intimidade, na submissão a Ele. Entendendo, gente, é um exercício diário. Eu não vou me abater. Eu não vou me dominar por aquilo que dizem a meu respeito. Porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me criou, eu sei que eu sou amada dele. Ou de escarpão ou sem escarpão, ele me ama e isso é o que basta. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente está tão preocupado com o que os outros dizem, que às vezes deixa de ter paz, né? Tão preocupado com um padrão imposto pela sociedade, que às vezes deixa de ter paz. E a paz de espírito, a paz em casa, a paz que o Senhor traz, não tem preço. Então, é nela que nós precisamos nos derramar, que nós precisamos querer. O restante é lucro, minha amada. E eu desejo um dia abençoado, cheio da presença dele. Ó, bem coladinha com ele. Quando vierem as angústias, quando vierem as críticas, entrega para ele. Ele sabe o que fazer com elas. E você segue alinhadinha, feliz da vida, porque está cumprindo o propósito para o qual ele te chamou. Um excelente dia, fique na doce paz do nosso Deus. Eu me vou agora e a gente segue na certeza de que o Senhor é conosco. Um grande abraço, amado!